Oi, gente, no ar. Ah, não, não é o Noir é do Guilherme Marques e do Bruno Samigori. Desculpa, vamos começar de novo, tá? Muito bem, gente, agora o Bora que Bora. Não, também não é esse. Ai, meu Deus, hoje eu tô confusa. O Bora que Bora é do André e do Ailton. Mas você já conhece os dois programas, não é verdade? Porque neste momento é Entre Amigos. Aquele programa especial que você curte e busca as pessoas que você ama. Hoje eu tenho uma pessoa, cara. Eu tenho uma campeã. Sabe o que é ter campeã? Não é pra qualquer um, não, entendeu? É só pra que Entre Amigos. Entre Amigos traz hoje uma campeã, uma artista brasileira. Olha que brasileira, não é Sudeste, Nordeste, não, é uma artista brasileira e que vocês vão conhecer porque vocês já sabem de quem se trata. Eu estou falando de Eliane Flecha. Oi, Zó, tudo bem? Oh, Gente, querida. sabe fazer a gente se sentir especial, né? Amada. Não, mas não é? Eu falei alguma em verdade? Não. Afinal de contas, você foi a primeira mulher campeã do Quero Ser Dublador. Ai, gente, Né? que honra. O terceiro ano do Quero Ser Dublador. Os outros anos elas ficaram sempre como vices, né? E no seu campeonato, a sua vice também Também era é mulher, né? exatamente. Então foi um programa muito especial, muito legal e de uma qualidade realmente extraordinária. Com certeza. Palmas para produção. Pois é, Belíssimo. verdade, verdade. E com Eliane, profissionais. você é do Pará? Sou do Pará, norte Égua. do país, pra quem não conhece, não é Nordeste, tá? Égua! É doida, Zó. Olha, gente, é do Pará. Eu fui entender esse égua há muito pouco tempo, que eu tenho um sobrinho que está morando lá, né? É mesmo. E ele é paulista, né, de família pernambucana, né? O pai dele era pernambucano e ele hoje mora no Pará. E aí ele começou a falar esse égua e eu dizia, gente, mas o que quer dizer? Eu já tinha ouvido na minha terra se fala em pai d'égua. Pai d'égua. Os Pai mais d'égua. antigos falam Mas pai d'égua. égua, eu não sei, né? Até que eu fui entender que é uma espécie de bar gaúcho. Exato. Mas é a derivação. É. Do pai d'égua veio o égua. Só Veio- pra simplificar. ficou só o égua, Exato, né? Só pra simplificar. O pai foi embora. O pai ficou pra comprar cigarro. Mas os mais antigos ainda falam pai d'égua. Às vezes a gente fala égua, pai d'égua. Égua, pai d'égua. Olha. É, que é tipo muito eu acho. firme. É que nem o bar. mesmo. O bar eu tive agora há pouco tempo lá no Rio Grande. E aí tem várias versões do bar, como tem do égua, né? Dependendo do que você está dizendo, de onde entra a égua, né? Ela tem uma entonação diferente. Verdade. Muito bem. Pará, cidade, terra de grandes talentos. Tive grandes amigos paraenses. Aliás, eu fui apaixonada, eu tinha uns 10 anos, pela primeira vez que eu vi um ator paraense num palco. É mesmo? É. Eu vou contar hoje, vai ser muito engraçado dizer. Eu tinha 10 anos, ele era o galã, tinha um cabelo caidinho assim na testa, assim, que ele jogava para trás, assim, ele fazia assim. Eu achava aquilo lindo. Eu tô falando, sabe de quem? De quem? Lúcio Mauro. Ah! Nossa! Lúcio Mauro foi uma primeira paixão, assim, que eu achava ele lindo. Tinha 10 anos de idade? Eu tinha 10 aninhos, Caramba. assistindo ele, trabalhando num grupo em Recife, no teatro. Era um teatro meio mambembe, que ficava Aham. perto, ao lado do Teatro Santa Isabel. Uhum. Era um teatro, assim, de madeira, tipo pavilhão de circo, Uhum. sabe? E falando de coisas do passado, eu me lembrei de uma história, eu posso te contar? Claro. No último episódio que eu assisti do Wendel,
Ah, Ele disse que você... Vocês sabiam que a Zódia já me tocou? não, toquei não, Toquei apertei a bunda dele. Você lembra que você também me tocou, Zódia? Você também foi vítima dos meus dedos? Só não foi na bunda. O que foi? Como é que foi? Essa Você história lembra eu de não um lembro, dia não que sei. era a gravação de um dos episódios do Quero Ser Dubladora? A gente estava no intervalo, eu tava com muita dor de cabeça desde cedo. E aí a gente tava na cozinha, eu sentadinha aqui, passando a mão na cabeça, nada de passar. Aí você me olhou assim, você tá com dor de cabeça? Aí eu, tô. Não falou mais de nada, tirou os anéis. Veio pra trás de mim, fique ereta, por favor. Eu, ai, meu Deus. Aí começou a fazer massagem na minha costa. E a dor de cabeça passou. Olha, Uhum. tá vendo? Tá vendo? De Wendel Bezerra a Eliane Flecha. Do Sudeste ao Norte. Isto é que é uma história de uma terapeuta. Ai, muito bom. Ah, mas é verdade, tem muita gente que já passou pela minha mão. É verdade. Seus dedos. Eu trabalhei, eu tinha uma clínica, né, de atendimento tá bioterapêutico, que eu chamava de bioterapia. Legal. E tinha bons resultados, era legal, era legal. Mas a minha história aqui não tem a menor importância. A senhora não venha com papo furado para cima de mim. Eu quero que a senhora me conte a sua história. Como paraense, como menina do Pará, você era de Belém mesmo? Sou de Belém mesmo. De Belém mesmo. Quando você começa a descobrir que pode ser diferente, que pode brincar com outras coisas. Quando você descobre a arte, indo ao teatro, indo ao cinema, vendo televisão, como é que isso acontece na sua cabecinha? Ó, Zó, a minha história com a arte é bem antiga. Assim, uma das primeiras lembranças que eu tenho de contato com a arte é no palco, que é no Centro Espírita. Meus pais eram espíritas, esse é o meu berço, né? Hoje em dia eu não sou mais, Aham. né? Eu fiz muita coisa, muitas A vida religiões. é assim mesmo, É. é. E aí, eles sempre incentivaram a gente na área da arte, no sentido de, tem uma apresentação? Vamos fazer, minhas filhas. Somos 4 meninas e um menino. Seus pais eram ligados à arte? Ligados no sentido de gostar. Aham. E aí Estimulavam de isso, estimular. esse conhecimento. Exatamente. Ah, Então eu fiz até uma história que até hoje as pessoas daquele dia me chamam por esse apelido, que é Coelhinha. Eu tava apresentando um espetáculo, né? As minhas irmãs também estavam em cena, meu irmão tocava violão. Então existe um pouco de arte, assim, na família. E aí a minha irmã era a mamãe coelha e eu era a bebê coelha. E eu usava toda a roupinha, né, com a cabeça de coelho. E alguma coisa o papai esqueceu na coxia quando ele foi ver a gente. E aí eu saí antes da peça começar, de coelha, com o negócio na mão. Eu fui pulando que bonitinha! pelo palco, desci do palco. Aí eu entreguei o negócio pra ele, levantei assim a cabeça, dei um sorrisinho assim, beijo, pai, o negócio assim. Aí eu abaixei e voltei pulando pra dentro da Olha que exibida! coxinha. Aí todo mundo ficou, oh, meu Deus, é a coelhinha. E quantos aninhos você tinha? Rapaz, uns 3, 4. Ai, que bonitinha! Era bem novinha mesmo. E aí eu também estudava numa escola que tinha todo o ano uma feira cultural que era feita em formato de peça. Uhum. Então todo ano a gente apresentava espetáculos, né? E assim eu fui crescendo, apresentando espetáculo, fazendo as coisas. Mas E aí você foi curtindo aquilo, era Sim. legal, você gostava de fazer. É muito engraçado, porque desde criança eu queria ser artista, eu só não sabia o quê. Eu lembro que quando eu era mais novinha, assim, uns 6 anos, que eu desenhava bem, hoje em dia eu já perdi essa habilidade que eu não explorei, né? Que pena, né? Que pena, eu deveria Mas ter favor de desenhado voltar mais. e pegar um papelzinho. Mas eu ganhei até concursos de desenho, coisa assim, na época de uns 6 anos de idade, por aí. Eu lembro direitinho no quadro de uma moça, assim, olhando de rosto plácido Olha aí. pro ambiente. Eu era bem novinha. E aí eu pensava, eu não sabia exatamente o que era, né? Mas eu já assistia na televisão. O quê? Cavaleiros do Zodíaco. Ouvindo Voz de Hermes, Parole, claro.
Assistia Inuyasha, assistia Yu Yu Hakusho, assistia Sakura Card Captors. E tudo você aquilo que gostava passava. de anime, então? Muito, muito. O que que você gostava Então, nesses desenhos? rapaz, eu não sei O te que era? dizer, mas era uma coisa Porque eram muito desenhos forte. diferentes, não eram desenhos... E você acredita que eu nem achava... Eu jurava na minha criancice, né, que eu ia conhecer eles algum dia. Eu ia conhecer o Inuyasha, declarar meu amor. Era assim, aí nessa época eu lembro que eu queria ser cartunista. Porque era Cartoon Network. Sim. E aí eu pensava, eu quero criar os desenhos que passam no Cartoon Network. Aí eu Ok. disse que eu queria ser cartunista. Aí eu desenhava, fazia historinha assim. Como você já desenhava, né? Exato. E aí fui crescendo um pouco mais, eu entrei na dança, na escola também. Passei 4 anos como bailarina de dança moderna e depois 1 ano como bailarina de jazz. Aí nessa época, que era lá pelos meus Eram 12 cursos anos, que aconteciam dentro da sua dentro escola. da escola mesmo. Uhum. E depois, dentro da escola, como eu me destaquei, eu fui convidada a fazer parte da companhia de dança da professora. Aí eu já fui para outro espaço, já participei de competição. Mas isso foi ao longo de uns 4 anos, assim, da minha vida. Isso Mas não profissionalmente, só profissionalmente. profissionalmente Só mesmo. que dentro da companhia. Sim. Antes disso, na escola, era só as Sim, apresentações de escola. Sim. Aí, que era de dança moderna. Aí, nessa época, então eu vou ser dançarina. Aí E eu você ganhava alguma coisa para fazer isso? ganhava bolsa na escola. Ah, tá. Então, eu sempre tive bolsa na escola por conta dessas formas Ok. artísticas que eu fazia. E aí, eu assistia muito um programa que eu não sei se vocês conhecem, que é So You Think You Can Dance, Dance, Dance. É um programa americano. E o pessoal dança muito, assim, tipo, você acha que você sabe dançar? E aí, eu vou tornar uma bailarinona, eu vou dançar nesse programa, e nananana. Aí eu conheci o teatro. Como você conheceu o teatro? Minha irmã Você já era quer dizer, atriz. você já conhecia o teatro? Já Você conhecia. você teve um contato com algum grupo? Como é que foi isso? A minha irmã, porque todos são mais velhas, né? Mas a minha irmã mais próxima, que é 4 anos mais velha que eu, ela também é Você era atriz. caçulinha? Sou caçulinha. Ai, neném. Também é atriz profissional, se formou no mesmo lugar que eu me formei depois, e ela foi a minha primeira professora de teatro. Quando ela começou a dar aula, eu comecei a fazer o curso com ela. Mas pra mim foi uma virada de chave em cena mesmo. Eu fui apresentar o Pranto de Maria Parda nessas apresentações da escola, né? E eu fiz a Maria Parda. E eu tava no meu último ano como dançarina, né? Eu precisaria largar ou não, ver se eu ia continuar, porque no outro ano já era o convênio, que a gente tem que começar a estudar pra faculdade e tal. Tava nessa O que dúvida. é o convênio? O convênio é o nosso último ano do ensino médio. É o preparatório pro Você Enem. viu o cursinho que fala em São Paulo? Eu não sei. Mas é o não. último ano do ensino médio. Tem 3 anos no ensino médio, é Isso. o último. Não Porque em existe Belém essa... a gente chama cursinho, que é pós Pós o ensino último médio. ano do ensino médio. Você não É isso passou, mesmo. aí você vai... então tá. É isso mesmo. Não, é o último ano do ensino médio. E aí eu teria que... Meus pais, você vai fazer vestibular, né? Vamos dar uma reduzida nas atividades artísticas, você tem que ser alguém. E o que você queria fazer quando seus pais diziam? Eu queria... Vai fazer vestibular de... Não sabia. Até essa época eu não sabia. Vamos lá. Aí chegou o Pranto de Maria Parda, segundo ano do ensino médio, final do ano, pra gente apresentar. E tudo isso valia nota, né, e tal. E eu fiz a Maria Parda. Essa peça é de quem? um Clássico do... eu esqueci de quem é, mas é um clássico da literatura, o Pranto de Maria Parda. De um autor muito famoso, que agora me fugiu o nome. Será que é o Gregório de Matos Guerra? Não. Não sei. Não, enfim, é Que coisa feia, você geração, que fez, eu tô aqui. Realmente ficou feio agora. Formada em letras, fiz a peça. Mas enfim. E aí, quando eu fiz a peça, muitos pais saíram... Era uma peça bem forte, né? Era bem dramática. Ela tem uma overdose no final. Ela é uma mulher viciada em vinho e tal. E a gente fez uma parte mais modernizada da peça, colocou nos dias atuais. E aí os pais saíam muito chorando, muito, e falavam comigo: você tem ideia do que você está fazendo? Você tem ideia do quanto é bonito o que você está apresentando? Olha. Sabe, da história, de como você tá contando, sabe, do que você tá falando, da forma como você fala, da forma como você se expressa. A sua verdade em cena. Sim, e eu não tinha
essa noção. Aham. Eu Isso realmente dava não para tinha. notar. A gente percebeu. E aí eu disse, caramba, eu não sabia que eu podia tocar as pessoas desse jeito. Porque ao longo da minha vida, com essas outras experiências artísticas, eu pensei, nossa, eu quero tocar as pessoas, eu quero fazer arte e tocar as pessoas. Mas com o quê? Como? Como é que eu vou fazer isso? Eu não sei. Uhum, E aí eu percebi que o teatro era uma veia muito forte em mim. E que eu me destacava na dança porque eu interpretava muito bem dançando. isso, Não era porque a isso. maioria dos Aham. bailarinos, né, quando você entra no mundo do balé, é aquele caramba. É, é, Ou então isso. seu sorrisão. Aham, E aham, aí eu aham. fazia mesmo Aham, você de um. sentia a Eu sentia dança. muito Aham. diferente. E aí eu disse, quer saber, então vou fazer teatro. E aí no outro ano, coitados dos meus pais, né? Então, eu quero entrar no teatro, né? E E, aí a minha irmã já dava aula de teatro na primeira escola de musical de Belém, que então, é lá já tinha uma escola profissionalizante de teatro. de teatro, sim. Só que eu entrei numa escola de teatro musical. Ah. Mas de teatro já tinha, que foi onde a minha irmã se formou, que era dentro da UFPA. É a E essa Escola de aula Teatro e Dança da de UFPA. musical, esse curso de De musical, musical não tinha. mas também encaminhava para o registro profissional? Não, Não, esse só o não. de Era um curso teatro, né? livre Aham. dentro de uma escola que tinha acabado de surgir, que era a Fame Dance Studios, que veio com uma proposta de teatro musical, que até então não era muito feito em Belém. E eu Sim, cantava, que cantei desde sempre, incrível. eu dançava, As e aí o pessoas não têm teatro. ideia do que se faz no norte e nordeste desse Então, país, né? e isso eu tinha o quê? Uns 16 anos, hoje eu tô com 28, então faz um bom tempo. E aí eu disse, vou entrar no musical então, porque, né, já danço, Danço. canto, É, vou aham. experimentar o teatro dentro desse contexto musical. E aí foi bem legal, eu fiz Peter Pan, eu fiz a Wandinha naquele espetáculo dos Addams, mas que tem o foco na história da Wandinha, com o namoradinho dela que ela conhece. E aí eu percebi, né, que era isso. E também teve um outro adendo, que foi que eu fiz a minha primeira audição para um espetáculo, ou seja, não era mais coisas de escola, que era para uma audição da Escola de Teatro e Dança da UFPA, que é como se fosse aqui a USP e a EAD, tem uma escola Sim, específica, né? sim, sim. Aí lá em Belém também tem a UFPA e tem o braço da UFPA que é específico de teatro e dança, que é a Aham, Escola de Teatro e Dança da aham, UFPA. aham, E tinha gente que estava fazendo uma montagem de Anjo Negro do Nelson Rodrigues. aham. E aí eu fui fazer a audição. E foi a primeira audição que eu fiz na vida e eu passei como a filha da protagonista, que no caso ia ser a minha irmã. Ela também fez a audição. Que é naquela história. Você lembra um pouco da história do Anjo Do Anjo Negro? Negro não lembro. No final é um casal, né? Ela é muito branca e ele é negro e ela tem esse preconceito com ele, mas ao mesmo tempo não quer mais ninguém, fica esse Aham. negócio. E eles têm uma filha que ela deixa cega, a filha, que é a Aurora, eu acho que é Aurora o nome. Aí eu aparecia no terceiro ato, mas também era um negócio assim. Então essas duas experiências foram muito marcantes, que foi E uma na isso escola era e foi a teatro profissional. amador Isso era o Anjo ainda. Negro foi teatro profissional. As outras todas foram teatro amador. Aham. E os musicais também era tudo coisa de escola. Só que aí eu já tinha me decidido. Eu vou seguir no teatro. Foi a arte que mais me pegou. E até porque é uma arte que consegue juntar as outras. Posso fazer, por exemplo, teatro musical, que eu Sim, tenho claro. as três frentes que eu gostava, tudo junto. Aham. Foi assim, um E aí encanto, foi você um entrou na achado. escola E de aí eu teatro? fui, chegou na época do vestibular, aí os pais, né, olha, vamos ter um plano B, vamos ter uma outra coisa, né? E aí eu passei em letras, eu fiz na UEPA, que é a Escola Estadual, a Universidade Estadual do Pará, e passei ao mesmo tempo no técnico em ator da Escola de Teatro e Dança da Sim. UFPA. Então eu fazia os Ok. dois. De manhã eu fazia a faculdade e de tarde eu fazia o curso técnico e era muito pertinho. Se eu tivesse Aham. ido para a UFPA, que era lá em outro bairro bem longe, Uhum, talvez não desse uhum. certo. Mas deu certo, eu passei nos dois e fiz os dois juntos até eu me formar. Esse curso técnico é de 2 anos. Aí eu me formei em 2017 e formei na faculdade em 2019, alguma coisa assim. Foi isso, né? E com certeza um curso complementou o outro, porque a informação
do curso de letras, principalmente a parte de literatura, te ajudou muito no teatro também, né? Pô, muito triste. Meu curso de literatura inteiro foi terrível. Por quê? Eu tinha uma professora que viajava, assim, o tempo todo cancelava as aulas. Você sabe como é no sistema público, né? A gente que tem que correr atrás. E aí, do nada, ela cancelava uma aula. E quando a gente via no Instagram, no Facebook na época, ela tava no Rio de Janeiro, postando foto. Gente, E aí foram várias sucessões. A literatura, pra mim, é uma perdição nas que letras, coisa assim, que louca! não deu certo. Mas me evoluiu muito como pessoa mesmo, porque eu era uma pessoa que tinha muito preconceito linguístico, por exemplo. Porque eu falava bem, eu me expressava bem, eu usava português de acordo Uhum. com a gramática normativa e nananã. E aí eu fui entendendo tudo isso, fui entendendo que existem várias gramáticas, que a gramática normativa é uma imposição histórica e lá, 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 lá. Fui perdendo várias coisas nesse Mas isso te ajudou sentido. muito no teatro também, Como essa pessoa, e sua. sim. Também na escrita. Sim, claro. Porque também depois disso eu fui me aventurar no roteiro. E aí é claro que o curso de letras ajudou pra caramba. Aham, aham. Muito bem. Aí você saiu da escola de arte dramática, não sei se era esse o nome. Você saiu e se profissionalizou imediatamente? Foi direto para o teatro profissional e foi viver disso? Então, a Escola de Teatro e Dança da UFPA, ela já é um técnico profissionalizante. Sim. Então eu tirei o meu DRT. Só que aí eu acabei o curso, né? E fiquei, e agora? O que faz? Pois é, o que faz em Belém alguém que quer se dedicar ao teatro? Como era isso? Procura, entra em grupos, vai procurando exercer. Mas aí é que tá. Não Tem tem, esse espaço? não tem muito como você crescer financeiramente e socialmente, digamos assim, dentro da área da arte no Pará. Essa é a minha experiência. Se tiver algum paraense que Não, viveu é o a tua contrário, história. por favor, me conte. Por favor, me conte, porque realmente eu desconheço alguma forma de você crescer no norte Uhum. sem você ter que sair do norte. E é por isso que desde essa É, em época. Recife tem uma vida cultural mais intensa e tem Uhum. grupos de teatro que vivem disso um pouco mais. Sim, que Eu talvez sei de vivam Recife, que é no mas Nordeste, né? Mas em outros lugares é mais desafiante, porque a concorrência do sim. Sudeste é muito O forte, que eu né? conheço? Editais de fomento. Tipo, não dá pra ter uma vida. Profissional. Dá pra ter uma vida profissional. Conheço gente que vive de arte, mas é aquilo. Vive com o dinheiro do mês, não Uhum. consegue guardar, não consegue muitas vezes comprar um apartamento, comprar alguma coisa, sabe? Tem que juntar, Até juntar, mesmo para juntar, produzir batalhar. é um desafio, Para né? produzir é um desafio, que eu também tive essa parte Aham. de produzir meu curta-metragem. Mas é isso, editais, você tem os seus grupos de teatro, né? Eu entrei em alguns, formei em um, inclusive, com a minha última turma, que era o Honestíssimos. Ai, muito bom. E a gente tentou seguir nessa lida. Só que não tem, por exemplo, sindicato pra Não tem gente. sindicato no Pará? Não. Talvez hoje em dia tenha, mas nessa época, o único sindicato que tem, os sindicatos que tem, eles não são nacionais, eles são regionais. Então, SATED, por exemplo, é daqui? Não, mas tem um SATED no Pará. Não. Não? E Ah, aí a gente queria abrir um sim, sindicato. Nós, sim. dessa minha Porque turma, SATED, existem SATEDs em vários estados do Brasil. Eles são todos estaduais. uhum, Todos os SATEDs. se tiver hoje Mas em devia ter, dia. senão, você Aí eu saberia, já não claro. sei, até Não, porque eu vim naquela pra época. cá há 2 anos e eu tô muito Aham. focada nas coisas Se daqui. tivesse, você Mas teria. na época eu te dou certeza não tinha. Como você tirou seu Isso foi registro em diretamente 2017. no Ministério do Trabalho, então? Exatamente. Isso foi em 2017. A minha turma, a gente queria fazer um sindicato. Nós Sim. fizemos reuniões com o Ministério, né? Nós fomos procurar, fomos saber. E aí eles, vocês têm que reunir a classe artística, Uhum. ver o quórum, ver como é que faz. Uhum. Beleza.
A nossa primeira reunião, adivinha quantas pessoas tinham? 8. É, não é fácil abrir um sindicato, meu bem. Acabou que a ideia foi se perdendo. A gente não Aham. fez um sindicato. E. Porque tem sindicato, eu estou dizendo porque eu Uhum, fui do sindicato aqui de São Paulo, sim. e nós tínhamos a ANEAT, que era a Associação Nacional de Entidades de Artistas e Técnicos. Então, tinha vários sindicatos no Brasil, tinha inclusive em Roraima, tinha um sindicato. Arrasou demais. Você Fico muito imagina, feliz. se tinha em Roraima, por que não tinha no Pará, né? Que coisa estranha. Não sei. Tinha um sindicato de dança, mas não tinha um sindicato de teatro ou de Aham, artistas aham. de atuação, porque a gente tentou juntar a atuação, os artistas circenses Sim, também. A gente sim, que é o tentou trazer satélite. várias frentes, Os mas acabou satélites que não tinham deu isso. certo. Não deu certo porque não teve quórum, não teve Que procura, não coisa teve. estranha. Ficou mais uma coisa de, eu vou fazer o meu trampo aqui, isso não vai dar em nada, e muita gente Que a não gente prosseguiu. reunia gente do Brasil inteiro. Quer Uhum. dizer, tem Roraima, que é desse tamanho, né? E não tem Eu espero que em hoje em Belém. dia, em Belém, no Pará, já tenha. Tem em Fortaleza, tinha. Mas eu realmente não, depois dessa época eu Tem na não fui Bahia, tinha procurar. no Rio Grande do Norte, tinha, tem em Recife. Que coisa eu achei que Que tinha coisa, lá. né? Que coisa estranha. E aí, isso também Então, estão possibilita. aqui fazendo fofoca no meu ouvido. Fala, Patrick. Satélite Centro-Norte. Olha aí, tá vendo? Você nem sabia. Mas desde quando tinha? Isso é antigo, porque o Sindicato de Brasília, eu me lembro desta época. Uhum. Essa época eu estou falando muito antes de você ser gente. Você pensar em querer ser gente. Isso é na década de 90. Ó, mas vou te dizer como artista que se tinha, não Que se funciona. tinha, não chega perto de nenhum artista de lá, né? Não funciona, Que porque coisa. o que E aí, acontece. como é que você faz? Aí você queria ser artista, faz um grupo aqui, faz um projeto Exato. aqui, puxa um edital dali. E aí, como fica a sua angústia de ser artista? Mas é aí que tá. Vou te dar um exemplo de coisas que acontecem. Não sei se por aqui, por ter um sindicato mais forte, né? Não sei. Mas eu fiz uma campanha publicitária em Belém que eu tava em todos os lugares. Eu tava em outdoorzão no meio da cidade, tava em porta de shopping de Belém, a Ananindeua, que é uma cidade mais. Outra cidade que é próxima, Icoraci, Marituba, outras cidades ali próximas, que é a região metropolitana de Belém. Hum. Adivinha quanto que eu ganhei? R$ 500. Olha, eu sei que publicidade pro norte, pro nordeste sempre foi, tanto que a gente Então, fazia aqui a, a diferença de valores, quando a gente é gravava alguma absurda. coisa para lá, era É absurda. absurda. Aí eu Mas é fui uma questão de fazer aqui. realidade também do Exato. mercado, Aí né? quando eu fui fazer aqui uma campanha, que é a campanha da Claro, eu tô, tipo, apareço 5 segundos na tela de um celular, dentro da tela, Aham. cantando We Are the Champion. Tipo, R$ 4.200. Sim. Então é uma É, diferença gritante que também atrapalha com que você viva de arte. Também existe uma cultura muito forte em Belém de não consumir a arte local. A gente chegou a ouvir absurdos quando o Matheus Solano foi apresentar uma peça lá no Teatro da Paz. De tipo, nossa, finalmente ai, veio que a arte maldade, aqui para né? Belém, uau, porque o povo não olha Engraçado pra gente. isso, E porque todo final de semana, em diversos espaços em Belém, tem artista de Belém ou região metropolitana aham, apresentando em todos os lugares. e não tem E público, não tem muitas vezes público e não tem uma valorização desse é o trabalho. preconceito contra a prata da casa, né? Exato, porque digamos que O resultado do choque da Globo. Ah, também. tem que vir. É a Hollywood que nós temos aqui, né? Exato, era esse exemplo que eu ia dar. Como muitas vezes acontece aqui no sul-sudeste de ai, porque nos Estados Unidos Exato, acontece no exato. norte de porque no sudeste, porque as coisas de lá que são Pois é. melhores. Ah, você É sabe o que cachorro do cachorro do é cachorro. muito louco isso, porque eu comecei minha carreira em Recife. Uhum. E eu comecei em teatro e em televisão. Porque naquela época, as televisões regionais
tinha uma Tinha um programação. peso. A gente tinha novelas, a gente tinha teleteatros, a gente tinha jornal, tinha programas de auditório, E tem em Belém também. sabe? Só E que a audiência então é isso baixa. tinha um público, um artista, um prata da casa que era muito badalada, muito respeitada, muito querida. Depois que destruíram todas as TVs e ficou basicamente a Globo irradiando para o Brasil inteiro, isso acabou, né? Sim, e a gente ainda tem. A gente tem, por exemplo, a TV Cultura Pará, a gente tem outras, mas não chega perto do nível de audiência regional que tem Aham, a Globo, por sim, exemplo. sim. Então, essa é a questão da minha vivência em relação a como é feito no Pará. Não, tudo bem, não vamos generalizar e dizer que no norte é assim, mas eu acredito que seja. Eu acredito que seja. Mas Aham. é basicamente isso. Ingressos. Se eu cobro R$ 100 o É um ingresso, absurdo. é um absurdo. Mas aqui Aham. os musicais, minha Claro, filha, quando eu claro. cheguei, eu disse, nossa, eu achei que eu ia consumir mais arte, não tem como. Então, infelizmente, tem essa não valorização do artista E local. aí vem o teu sonho, eu preciso fazer isso de Exato, alguma bem o meu sonho. forma. E Como quando, você começa a abrir as asas para o Sudeste? e quando eu tô me formando, eu já tenho plena noção. Eu tenho que ir para São Paulo. Eu tenho que começar a construir para ir para São Paulo. E como eu não tinha um ganho suficiente que me permitisse crescer em Belém de dinheiro, de juntar dinheiro, eu sempre tive que fazer outras coisas hoje. Então, eu sou formada em letras, eu já corrigi redação a R$ 1 a redação. Eu já dei aula de português, eu já dei aula de inglês, eu já fui vendedora de shopping, já fui vendedora de comércio, que é como se fosse o Brás daqui. Uhum. Eu sou corretora de imóveis, formada em Olha aí. corretagem. Também atuei um pouco lá em Belém. E a última coisa que eu fiz para vir para cá foi ser professora de programação e robótica, pasme. Gente, TI. Que tal, né? Porque eu também posso dar aula de qualquer coisa. Eu aprendendo o assunto, menina, a docência em mim, ela ficou, ela entrou e ficou. Mas é isso, porque eu namoro com... O meu namorado é o João e ele é de TI. E ele já tava me ensinando algumas coisas, né? Ah, amor, vamos juntar grana, vamos pro TI e Ah, ele é de tal. lá também? Ele é de lá, só que ele é de Ananindeua. É o quê, menina? Ananindeua, É o quê, menina? Ananindeua é uma cidade do lado. Faz parte da região metropolitana de Belém. Tem Castanhal também, né? Tem, mas é um pouco mais longe. É mais Castanhal, longe. é mais Ah. longe. Belém e Ananindeua é uma distância de 40 minutos, 1 hora, dependendo do trânsito. Uhum. E aí tem muita gente que mora em Ananindeua, vai trabalhar em Belém. E assim vai. E a gente se encontrava, né? Ele e Ananindeua de Belém. A gente se encontrava até o dia que a gente foi morar juntos, em Belém. E aí ele já me falava, já me cantava a pedra do TI. E eu fui fazendo alguns cursos, fui aprendendo. E chegou um edital em Belém, que é de um projeto muito legal, das Usinas da Paz, que são polos grandes construídos com estrutura para vários cursos. Natação, enfim, teatro, arte, de um modo Financiados por geral, quem? pelo governo. É um projeto do governo. É E um dentro projeto do disso... governo do Pará. Isso, e dentro disso tinha a área tecnóloga, que era programação e robótica, informática e impressão e modelagem 3D. E aí eu vi esse edital, não precisava ter formação na área do TI, precisava ter na área do TI ou docência e cursos na área do TI. Aí eu fui tirar minhas certificações rapidinho, me inscrevi e passei. E fiquei 2 anos dando aula de programação e robótica nas Usinas da Paz. Olha que coisa fantástica. Foi isso. E foi o que me deu o insumo para vir para Mas cá. você vê que como o artista É multi. é multi, é completo. Não, mas é isso mesmo. Você falou, eu vendia, eu fiz tudo isso aqui em São Paulo. Eu não estava em Belém, eu estava em São Paulo. Sim. E em São Paulo também, a vida também de artista não era tão simples, nem, e certeza. ainda não é hoje para muitos. Porque, principalmente para quem faz teatro, né? O teatro em São Paulo ainda não garante uma sobrevida Sim. razoável
O que eu conheço em Belém, que as pessoas conseguem viver na área da arte, é alguns cantores, alguns influenciadores, depois que chegou a era Uhum, do uhum. Instagram e tal, e dos influencers, e o na área do teatro, aquele que virou professor de teatro. Aí faz os seus grupos Sim. por fora, se apresenta. Tem gigantes do teatro em Belém que fazem isso e que também dão aula. Dão aula na Aham, ETEDUFPA, que é onde eu me aham, formei, dão aula em aham. vários lugares. Mas, assim, de fato, uma coisa globo, um Um nível ator viver hum, do seu trabalho, do seu do seu métier. fazer de ator, Aham, eu desconheço. aham, Eu aham. desconheço. Sim, a todos os que eu conheci, inclusive o próprio Lúcio Mauro terminou vindo para o Sudeste, né? Pois é. E aí o, O Lúcio Mauro, hoje Santa em dia a Cruz. coisa tá um pouco diferente porque a gente tem grandes artistas, graças a Deus, que saíram e construíram o nome do Pará Exato, fora, que exato, é a Dira exato. Paz era minha vizinha. Aham, Eu não cheguei a conhecer ela, mas eu soube depois que ela era minha aham, vizinha. A Gabi Amarantos, menina, eu tenho um sonho de conhecer essa mulher. Não sabe o quanto que eu admiro ela. A própria a Joelma, Fafá. a Fafá de Belém, entre outras Sim, pessoas, claro, claro, é, claro. nesse sentido aí. Então, esse é o caminho que eu Muito conheci, bem. E era o que eu quando vou você fazer. abre as asas e diz, eu quero voar, como é que é esse voo? Isso foi antes ou depois do QSD, do Quero Ser Dublador? Calma, como o meu voo em que O sentido? seu voo para o Sudeste, o que te trouxe para o Sudeste? Como você veio para cá? Como eu te falei, desde 2018 eu já estava tentando juntar dinheiro para vir para cá. É, tem Eu quem vim tenta, não para faz, cá. né? Não consegue, é Não, impressionante. então, É. exato, eu só fui conseguir quando eu fui com TI. Por isso que eu tô te falando. Mas eu vim pra cá pela primeira vez em 2018. E aí eu vi São Paulo. Ai, São Paulo. Não, eu sabia que eu ia me dar bem. Não é que eu ia me dar bem no sentido de que é uma cidade que eu vou gostar. Não é que nem o Rio de Janeiro, por exemplo. É, Menina, eu tenho um medo do Rio de é Janeiro. diferente, é verdade. São Eu não cidades bem. sei. Não é. Não senti essa conexão com o Rio que eu É, eu sinto com acho São Paulo. não sei se eu vou falar uma bobagem, mas eu acho que o nordestino, o nortista, o Brasil mais profundo, se identifica mais com São Paulo do que com o Rio. Parece que o Rio, pelo menos para mim, na época, me parecia um tanto superficial, um tanto de mentirinha. Parecia que ia fechar a cortina do espetáculo a qualquer hora. Essa parte eu já não sei, mas tem muita gente de Belém que também vai para o Rio, né? Tem muito artista, minha própria irmã tentou a vida do Rio, não em São Paulo, mas eu, Uhum. quando eu pisei aqui, eu soube que era aqui. E aí começou a minha construção de dinheiro. Fiz outras coisas lá, fui para a área do roteiro quando eu ganhei um edital de lá para fazer meu primeiro curta-metragem que é de animação. E aí eu vou puxar aqui um negócio, mas não é para falar da minha sardinha não. É para falar da sua sardinha, sim, senhora. Conta como é que ela pesava quanto? Lá Mas como é que é? No no mercado, mercado pesqueiro, no mercado do ver o Ver o peso, Peso, ver o peso. Quanto estava a sua sardinha lá? Vamos lá. eu soube, né, pelos meus professores, entre outras pessoas, que eu sou a primeira diretora de animação 2D de Belém. Disseram do Pará eu não acredito, mas acredito que de Belém eu tenho certeza. Olha aí. E aí foi justamente com esse meu curta-metragem que eu... Porque é profissional, né? Porque tem outras mais de animação dentro do contexto escolar, que Uhum. conseguiram com apoio escolar. E esse não, eu venci um edital da Fundação Cultural do Pará, recebi um dinheirinho pra fazer, e aí fui fazendo, que é um curta lindo que está no YouTube, inclusive, né? E você fez a parte de produção de desenho e Olha, áudio. eu fiz Como foi tudo. feito? Não, o áudio, em que sentido de voz? Sim. Convidei a minha irmã pra fazer a voz, que é um curta que ele é pixelation, que é stop motion com pessoas, né? Ele é de pixelation com animação 2D. E aí eu convidei os animadores paraenses pra fazer, convidei todo mundo parar pra fazer, só que dentro disso muitas coisas aconteceram. E aí eu tive que fazer, eu fiz a direção, eu fiz a produção, eu fiz a direção de arte e
a produção executiva, fiz basicamente tudo. Como chama O quê? esse No meu curta-metragem é Um Conto em Chita. E Um está no Conto em YouTube. Chita no YouTube? Procura lá pra gente depois fazer fofoca com ela, tá bom? E é um curta-metragem premiado também, como o melhor curta-metragem em um edital do Pará. E na voz foram as próprias atrizes, que é uma mãe e uma menina, que fizeram a mãe e a menina na parte do Pixelation. Elas fizeram as vozes narradas na parte do 2D e a minha irmã faz a outra voz, que é a história. É um curta que reflete sobre como seria se as nossas narrativas universais fossem matriarcais e não patriarcais. Aí é uma deusa que cria o mundo e ela usa chita, que é um tecido específico do norte, e aí ela Sim. vai com todas aquelas cores e flores e criando. É muito, muito bonito, tenho muito orgulho desse curta. Aham. E aí, pasme, quanto que eu consegui me pagar nesse 1 ano de trabalho com esse meu curta? Hum. R$ 2.000. Uau! 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 A tal da primeira diretora de uma obra 2D profissional ganhou R$ 2.000 com seu trabalho. Mas isso é uma história de meio de brasileiro. E aí é que tá, tipo, Mas a esse gente talento não tem- tem preço, né, Eliane? De fato, a gente tem várias experiências assim legais, mas infelizmente na parte da remuneração a gente não É consegue se verdade, manter. é verdade. Então é por isso que a gente vem muitas vezes pra Tá, cá. aí você chega em São Paulo. E aí construí, né? Fiz com o TI, meu pé de meia. Aí eu disse, não vou lá sozinha, oi São Paulo, olhando para as paredes de São Paulo, né? Eu tentei passar num curso e consegui, que foi a SP Escola de Teatro, que abria no meio do ano. Era o único que estava aberto no meio do ano. Público, né? Porque os outros, né? Passei no Célia Helena, mas cadê o Equé? Você poderia ter feito EAD, né? A EAD não estava aberta. Ela A abre no EAD é final do só no ano. final do ano. É, outubro, novembro. Aí eu passei. Ih, mano. Tive 20 dias pra me mudar. Beijos, TI. Tchau, tchau. Fui, arranjei o meu apartamento visitando por videochamada com o pessoal do quinto andar. Aí fui, tá? Consegui meu apartamento, me mudei. O João se mudou um mês depois, que a gente tinha umas coisinhas pra resolver lá. E a gente veio pra cá. Aí entrei na SP, fiz algumas coisas aqui. Formei um coletivo de teatro De aqui, teatro. que é o coletivo Nascente, com a galera do espetáculo do final do semestre, sabe? A gente decidiu fazer um espetáculo musical, só que com a pegada brasileira. Então a gente fala da encantaria que percorre o Ai, que Rio lindo. São Francisco. É muito Aham, bonito esse espetáculo. aham. Já ganhou prêmio também, então quando estiver aí eu já vou Olha falar pra aí. vocês. E aí no ano passado eu tava já meio desgostosa assim com a SP e pensando, e aí, tô aqui há 6 meses e tal, como é que eu vou fazer? Fui me envolvendo em outras coisas, me envolvi no trampo de princesas, né? Que é você fazer numa festa de aniversário, Moana, Jasmine, Mirabel, Tá. nananã. Animação infantil. Começou a fazer Mas a gente não... festas. Isso, festas infantis. Aham, Aí vai aham. lá, fala com a criança e canta Sim, no meio da sim. festa, coroa a Aham, criança. aham. Essas coisas. Que é o que tem me mantido aqui mais, né? Aham. E aí eu ouvi de uma dessas pessoas desse meio das princesas que ela estava fazendo curso aqui. A Escopeta, você lembra Aqui da na do Escopeta? Brasil. Você lembra da Letícia Escopeta? Sim, claro. Então, ela postou no Instagram dela, ai, do Brasil, quero ser dublador. Eu, ixi, que isso? E previamente, né, também lá em Belém, já tinha tido as minhas experiências com voz. Só que não era na área da dublagem, era com a voz original. Voz original. Aí eu fiz 2 séries de animação de voz original, protagonizando também, antes de vir pra cá. Foi uma do Estúdio Luminuras de Belém e a outra de um estúdio aqui de São Paulo, que contratou todo mundo de lá. Olha aí, que Achei legal. maravilhoso o Estúdio Búfalos. E não ficaram nem assim com o sotaque. Se contrataram todos do Pará, Aham. não estranharam. Não. Até Perfeito. porque a narrativa. Ai, é que eu não posso falar, mas. Ainda não entrou? Não, ainda Ok, não. tudo bem. Não, Mas não teve problema nenhum. tudo bem. E na produção do Estúdio Luminuras,
de fato, está no ar, vocês podem ver que é o Brinquedonautas, é de fato para ser uma produção que vai explorando brincadeiras Do Brasil. do Brasil, só que começou em Belém e no Aham. Pará e nas proximidades. Que legal. Então não Que tinha legal. problema nenhum. Aham. Aí eu, trabalho com voz, já tinha tido vontade de ser dubladora, tinha um tempo, fiz um curso de dublagem lá com um egresso aqui de vocês, que é o AJ Takashi, que fez curso aqui em São Paulo também, voltou pra lá. Aí fiz um curso lá com ele e foi aí que me abriram as portas pra fazer a voz original. Então eu pensei, do Brasil, né? Tem tudo a ver, menina. Eu falei com um cara lá do Brasil. E aí fui me inscrever. E foi simples se inscrever? Foi. Tava pensando. Porque tem várias coisas que não entram nos cortes, né? Mas eu Aham, fiz tipo isso. um divertidamente, falando assim, tipo, você faz trabalho de voz, você tem que se inscrever. Aí vem a tristeza, mas tem o meu sotaque. E se eles não gostarem? Aí não sei o que, não sei o que. Aí eu fiz o meu vídeo. Eu me lembro muito bonitinho, eu lembro desse seu vídeo. E dublando, eu coloquei tudo. Eu coloquei eu falando, eu dublando e essa parte. Aham. E foi isso. E aí recebi a notícia de que tinha passado, não quero ser dublador. E nunca Mas você imaginei. já passou de cara? Como é que foi? Quantas etapas vocês fizeram? Como é A que foi gente isso? fez a etapa de enviar o vídeo. Aí depois disso a gente ficava naquele marasmo, né? Esperando pra receber uma chamada. Demorou muito? Demorou, pelo menos pra mim, no meu coração. Acho que foi um tempo de 1 semana, mas eu estava nervosa. Aí recebi a ligação da Alice, tão fofa. Fofa, Alice, né? nossa. Muito querida. Oi, tudo bem? Tal, não sei o quê. Aí, você tá sozinha? Eu tô. Aí ela me falou, muito, muito feliz, fiquei muito feliz. E aí veio a entrevista presencial. Aqui, tem uma fotinho desse dia também. Fiz a entrevista presencial e fiquei lá, aguardando. Aí, de novo, me chamaram, ligaram, disseram que ia ter. Aí vocês vieram para A do gente Brasil, veio pra- um monte de gente. Aquelas 20 pessoas, né? Uhum, Tudo uhum. assim, ai. E eu, no dia da minha entrevista, Foram mais de 600 candidatos, foram hein? mais de 600 candidatos. No dia da minha entrevista, quem tava também era a Anaele. E aí eu fiquei nervosa depois que eu vi ela, porque ela tava sentada na cadeira da entrevista. Ela, tô nervosa, não consigo me levantar. Eu, meu Deus, vão acabar comigo. O que me espera do outro lado dessa porta? Mas foi boa a entrevista, graças a Deus, foi tranquilo. E aí recebemos os resultados, estávamos aqui, todos os 20 primeiro para um dia de... Que eu não sei se isso não foi ao ar, né? Você pode Não, falar? claro, você pode falar tudo. Você tem todo o direito. Conte-nos tudo. Conta pra gente como é que foi essa experiência. Chegamos, os 20, disseram pra gente ir com uma roupa legal, assim, de anime, pra gente fazer umas poses, que eram as poses da abertura. E aí, agora, deixa eu treinar minha pose. Aí eu, amor, isso aqui tá bom, amor, e agora? Aí eu me filmando. Ixi, um tempo pra decidir minha pose. Aí viemos, todo mundo mostrou a pose um pro outro, a gente gravou a pose, tivemos uma aulinha prévia com o Vitor. Com o Vitor Moreno. E depois disso... Uma aula de dublagem. De dublagem. Pra quem não tinha zero experiência. Ele até perguntou, estávamos divididos 10 em 10. E aí ele perguntou, quem é que tem nenhuma experiência com dublagem aqui? Aí eu levantei a mão, eu e a Sofia Félix levantamos a mão. A gente foi no primeiro grupo. Aí foi bem legal. A gente dublou o Harry, o balde de dinossauro, não lembro direitinho. E depois disso, a gente veio na outra semana pra gravar o primeiro episódio. Olha, foi Não, mas uma nesse agonia. primeiro dia já teve um monte de gente que não passou, não foi? Não, esse dia Como é que foi? foi só o dia da gente gravar a abertura e ter essa primeira aula. Ah, tá. Só que o Bruno, maravilhoso do jeito que ele falou que quem fosse cortado no primeiro episódio, que era o da semana seguinte que a gente gravaria, não iria estar na abertura. A gente só soube que tava todo mundo na abertura quando saiu. Gente, vocês sabem o que é isso? Uma agonia, um negócio. Ai, meu Deus, será que eu vou sair no primeiro dia? Eu não vou estar nem na abertura. Não estou? Quem não tô nem na abertura, meu Deus. Quem sujou? Né? Foi, olha,
senhor pegou pesado com a gente, viu, Bruno? O Bruno, né, como diretor, ele é sério, né? E aí a gente gravou no outro dia. Foi aquela facada, né? Que saíram 8 pessoas. Mas ainda bem que eu não tava no meio. Mas pra mim foi só pela misericórdia. Porque aquela arara... Nossa, ela verdade, deu aquela um arara. trauma em todo mundo. É tão bonitinha aquela era. Maravilhosa. Mas como a gente tinha 5 minutos, todo mundo nervoso, ela falava... Nossa, eu gravei só pela misericórdia. Graças a Deus deu certo. Pois é, aí você passou no primeiro dia, eita! E dali pra frente, como foi? A cada episódio era um susto? Cada episódio era um susto. Eu tentava não pensar, vou ganhar, tô aqui pra vencer, porque eu sou incrível, porque eu vim do norte, sei lá o que for. Toda a semana eu tava feliz de estar na próxima semana. Então, a gente gravava, vou dar esse disclaimer aqui pra galera, 2 episódios por dia, num sábado. Passei o primeiro episódio, ai meu Deus, tô na próxima semana, graças a Deus. Aí vai pra sábado de manhã gravar o segundo episódio. Ai, aquele nervoso e tal, não sei o quê. Não fui eliminada. Ai, tô em mais um episódio, menino, glória. Aí grava de tarde. Aí, ai, de tarde, toda aquela emoção. Pá, não foi embora. Ai, eu tenho mais uma semana. Ai, menina. E eu ficava contando por episódio. Qual era a minha intenção? Ir o mais longe possível que eu pudesse no reality, pra que eu conhecesse o máximo de pessoas que eu podia. Tá. Que eu... Você estava pudessem afim me de fazer um ver. network. Exato. Aham. Exato. Que era para as pessoas me verem como é que eu tava atuando. Eu não tava pensando, eu tenho que vencer o reality. Porque se eu ficasse com essa pressão, ia me atrapalhar. Mas quando você entrava para gravar, né, cada programa que você ia fazer era uma coisa nova, diferente, era um trabalho novo, era uma direção nova. Sabe o que eu fazia durante a semana? Eu caçava na Dublapédia tudo que vocês já tinham feito. De filme, de anime, de tudo. Procurava. Escolhia uma cena de 40 segundos, né? Pegava 2 anéis do original. Bandidinha, hein? E aí eu ia dublar. Só que eu colocava cronômetro, colocava tudo. E eu dublava. Eu fazia isso todos os dias. Pelo menos 3 cenas, porque eu continuava trabalhando, né? Continuava fazendo outras coisas. Pelo menos 3 cenas eu dublava. Pra poder tá preparada pro que viesse. E assim eu me preparava para todas as semanas. E como você descobriu que precisava entrar em cena? Porque você entrava em cena com muita naturalidade. Provavelmente isso Você é a experiência, dublava, né? você dublava entrando em cena, você estava em cena. Isso era o que apaixonava a gente te vendo. Não sabia não. Verdade, verdade, porque você... Normalmente as pessoas que nunca dublaram ficam, né, procurando a boca, ficam ali... Não, você era o personagem, você entrava aí, você de verdade. Essa coisa que você tem, né, muito... Você é fogo, o teu signo? Sou Pois de é. Ares. É esse fogo, né, que você tem e que levava para a cena com a naturalidade, com uma verdade absoluta. Como é que você descobriu isso? Fazendo em casa, de Eu brincadeira? acabei de descobrir. Não sabia que eu tava fazendo assim, dessa forma. Eu só me concentrava e fazia o que era para fazer. Talvez a experiência com a voz original tenha me dado essa naturalidade. Porque não era a primeira vez que eu estava no estúdio fazendo voz. Mas era a primeira que eu estava vez que você dublando. estava dublando. Uma coisa é você fazer voz De original, fato, outra coisa é você pôr a voz num ator que está em cena. sim. Não sei, Zódio. Realmente, agora você me pegou. Não tenho uma resposta para isso. Foi Eu natural. acho- Foi Uhum. natural. Foi o seu talento de atriz. Obrigada. Com certeza. Com certeza você tem uma sólida base como atriz. São E 13 isso é anos, né? fundamental. Sim, tem muita gente que 13 faz anos 13 aí. anos de teatro e não tem essa sólida base, não tem essa artista dentro, entendeu?
Ah, então eu já não sei E explicar. você realmente, a cada vez que a gente te via em cena, a gente dizia, meu Deus, Ai, que o bom. que vai ser essa menina? Gente, de novo! É ela de novo! E você sabe que o meu maior medo, assim, no reality era o Barbie? O tempo todo ganhando insígnia, ganhando insígnia, ganhando insígnia. Gente, isso daí eu não. A gente falava nos bastidores, isso aí é o novo Guilherme Briggs. Como é que é isso? Mas Pois é. é, e ele não E ficou, ele não né? ficou. E Olha só ele como não as coisas ficou, são. né? Pois Olha é. só como as coisas são. A gente fica Porque a pensando. disputa teve um momento em que a coisa pegou, Porque né? não é isso, é cada dia. Cada dia que você tá na bancada é Exatamente. um momento diferente, é uma oportunidade diferente. É, o Barbie foi uma das saídas que a gente também se surpreendeu, né? É, e eu também tive um quê de. Não sei se eu chamo de sorte, não sei se eu chamo de era pra ser, mas eu nunca fui pra uma eliminação. E isso me ajudou muito, porque talvez se eu tivesse ido, não E por sei que como é que será teria que você nunca sido. foi para uma eliminação? Porque o Kaká decidiu se indicar. Se não fosse, olha só que louco, né? Ia ser o Kaká, ele iria me indicar, se ele não tivesse se indicado. Ele iria me indicar, e aí iria eu e Mari. Lá, As duas campeãs, né? A campeã e a vice. lá no 8º episódio, por aí, ia ser isso. E aí uma de E nós, é uma das claro, não duas estaria iria na cair, final. com certeza, Aham. com Ela certeza. não tinha pra onde fugir. E foi isso, então são umas coisas assim que eu penso, cara, era pra ser. E o Kaká realmente, do coração dele, é a única pessoa que iria Ele está se fazendo aula colocar. numa turma que eu estou dando aula É agora. mesmo. É, Era a única pessoa que iria se colocar num. E eu não entendo isso. Eu falo, mano, é muita não. É, generosidade, né? É ele é um muita. amigo, porque você sabe que nós todos viramos amigos depois, O né? campeão da segunda também fez isso, O Elton, né? o Elton. Ele também se indicou Uhum. e terminou campeão. Não, mas era uma coisa que a gente tinha acertado. Não com o Kaká, porque ele era de outro time, mas nós meninas do. Ah, hoje até esqueci agora. Titãs. A gente conversou, a gente disse: alguma de vocês se indicaria? Não. Então, não ficaremos chateadas com Aham, indicações. Não aham, ficaremos. O aham, Cavaleiros eu sabia que tinha feito o mesmo, a gente não sabia dos heróis. E aí, foi aham. um herói no final, né? Que coisa, né? Muito bem. Aí você foi, chegou na final. Como foi? Afinal, vocês estavam sendo dirigidos pelo Grinan, né? Pelo Renan, Como pelo foi Rodrigo isso? Martins e pelo Samuel. Como foi essa experiência? Quando o Grinan entrou na sala, porque, gente, por favor, né? Não é uma voz assim que eu já tinha um apego, já tinha um tempo. Porque tudo pra gente era novidade, a gente não sabia de nada. A gente tava no estúdio, aí vinha alguém, aí se Uhum. explicava o que que tava acontecendo. Mas quando eu vi o Grinan, menino, eu acho que eu dei uns pulinhos ali, porque Você já conhecia o já Grinan? conhecia o Grinan, tanto porque eu tinha sabiamente, né, assistido a segunda temporada. A gente tem que se preparar. Como porque quando eu fui pesquisar, né, quem era, eu fui associando que N vozes aí que ele fez que eu já era fã. Aham, Voz do aham, LOL, do Silas, então, aham. enfim, maravilhoso. E aí eu fiquei feliz pra caramba. E com cada diretor foi uma experiência bem diferente e foi uma experiência de estúdio, que era Teve diferente das algum diretor dinâmicas. que te intimidou? Que você, meu Deus, o que eu faço? Não, Todos todos foram. foram muito acolhedores, muito legais. O que eu estava mais intimidada não era pelo diretor, mas era porque eu não sabia o que que era pra fazer. Foi na primeira vez, que foi com o Samuel. Ele entrou e tal, o Bruno explicou, mas eu não sabia exatamente qual deveria ser a minha conduta como participante naquele momento. Porque na segunda Fazer o temporada, quê? que era pra fazer a cena, eram 3 cenas, cada uma dirigida por um diretor. A primeira foi o Samuel, que foi a cena da Mulan. Depois foi, Fantástica. depois foi o Grinan, não. Depois foi o Rodrigo Martim com a cena E daquela depois, por série. último, o Grinan. E por último, o Grinan. E aí, o Bruno explicou assim pra gente por alto o que era pra fazer. Só que lá na segunda temporada, os meninos, eles tinham que reger o tempo deles nos 10 minutos. Então, eles tinham que reger o que o diretor estava falando. Eles não podiam deixar o diretor falar eternamente. Com o tempo de bancada, com o tempo de tudo. Eles Aham, é que estavam no aham, controle da situação. aham.
E aí, como foi a primeira, né? Eu não sabia muito bem qual deveria ser a minha conduta. Então eu fiquei nervosa de, será que eu tenho que dar alguma sugestão de troca de palavra agora? Será que eu tenho que mostrar alguma coisa? Ou será que eu tenho que ser só dirigida? Sabe, eu tava assim nessa pira. E aí, mas aí depois ele falou comigo, ele, não, tá tudo bem, nem eu sabia direito o que era pra fazer. E eu tinha entendido que era de fato para ser dirigido, Aham. deixar ser dirigido como se fosse num estúdio mesmo. Aí eu fiquei bem mais tranquila. Fiquei bem mais tranquila e o resto foi só amor. Nossa, eu adorei aquele dia. Aquele dia foi o melhor dia do QSD pra mim, foi esse da gravação da final. Porque eu já sabia que eu tava em todos os episódios. Pra mim, não me importava se eu ia Ali você ganhar ou era não. vice, né? Se não... Então, se eu não ganhasse, eu era vice. exato. Então, eu estava em todos os episódios. Então, as pessoas que fossem assistir do meio iam me ver. Seja lá qual episódio elas clicassem, elas iam me ver. Se eu ganhasse ou não. E eu não tava me pressionando pra ganhar. Eu tava muito feliz por ter chegado ali. Então, foi só curtição. Foi só curtição. Esse foi o melhor E dia. quando disseram, a bola é sua, você ganhou. Como foi? Ai, foi babado. Você só soube na final, né? Só soube no Lá na Lá festa. na hora, sim. Lá na festa, Lá né? na Porque hora. até então você não sabia de nada. Todo mundo só soube lá. E foi, nossa, foi uma sensação que eu sabiamente, ainda bem que eu segui esse meu instinto, eu disse, eu vou comprar uma bandeira do Pará. Eu vou comprar, porque se eu ganhar, pode ser que eu nunca use essa bandeira, mas se eu ganhar, eu vou balançar essa bandeira. E aí eu fui, ganhei, fui balançar, Pará! Gente, foi incrível. Eu me senti Foi uma incrível. jogadora olímpica Foi lindo. quando balança a bandeira Foi lá do seu lindo. país. Foi lindo. E aí, depois desse grande campeonato, esta grande vitória, parar no primeiro lugar do Quero Ser Dublador. O que aconteceu? Eu dei entrevistas pro Pará. Graças a Deus. Tô aí com jornaizinhos legais que vão ficar pra mim. E eu espero inspirar alguém com essa história também. E passou o ano e começamos a estudar, né? Começamos aqui Aí o você curso. começou a fazer o curso. Uhum. E já conseguiu fazer alguma coisa profissionalmente na dublagem? Consegui! Já consegui. Eu fiz um com direção do Bruno, que o teste eu fiz ainda não tinha saído, ainda não era final. Era naquele meio tempo que a gente estava esperando da gravação das provas da final, aquele um mês que teve até a saída. Até a final. Até a final. Foi nesse ínterim, a Luana Você me fez mandou o uma teste? mensagem. Porque você já podia dublar, né? Você já era profissional. Já tem o DRT, né? Exato. Mas eu não estava esperando, confesso, tão cedo. Aí me mandaram um teste, aí eu fui fazer o teste. E aí no dia 10 de janeiro eu soube que eu passei. Então teve também esse delay, menina, que nervoso. Aí teve esse delay, fui no 10 de janeiro e no dia 15 de janeiro eu fui gravar. Mas ainda não Uau! saiu. Aham. Tanto que saia, meu Deus. Mas ainda não saiu. Mas Você gravou 10 de janeiro e ainda não entrou no ar? 15 de janeiro ainda não entrou no ar. Olha aí, né? Que sufoco, né? Posso nem dizer o que eu fiz. Não posso colocar no meu currículo. No meu currículo eu coloco assim. No meu currículo? Perguntei pro Bruno como eu colocava. Ele disse: a primeira experiência no estúdio tal, nananã, com Aham. coisa tal, só que sem falar o produto. Só Aham. falando mais ou menos o cargo, né? Aham. A coisa. E aí eu fiz agora, semana retrasada, uma pontinha. Ai, fiz 3 pontinhas. E como foi descobrir Foi o tão curso do Brasil? Você esperava que o curso fosse como ele é? A parte do PNL me surpreendeu muito, mas eu já tinha tido contato com o PNL. Foi legal, assim, com exercícios de mentalização. Essas coisas eu não sou avessa a nada disso. Gosto, curto. E tá sendo bem legal o curso. Estamos já Fiz minha primeira simulação desta semana. Aham. Que a simulação é um momento que você meio que treina para o mercado profissional. Você faz como se fosse valendo. Ai, tá sendo muito bom, tá sendo muito gostoso. E você já está se abrindo para o mercado de dublagem? Tô querendo. Indo para outros, oferecendo o teu trabalho, a tua voz? Comecei Você acha a que já está pronta para oferecer bem se arriscar pouquinho. no mercado? Achar é muito forte, mas a gente
tem que ir, né? Assim, o artista, ele Quanto não tempo tem você já tem de como. curso? Comecei em fevereiro e agora estamos em maio. Maio. São fevereiro, março, abril, 3 meses. maio. É, exatamente. Mas o artista tem isso. A gente não pode se dar ao luxo de esperar, pelo menos isso foi o que eu aprendi do Pará. Não se pode dar ao luxo de esperar e de dizer, eu tenho que esperar tal curso para dizer eu sou Estar pronto, atriz. né? Não se Estar pode pronto. esperar estar pronto. Você tem que Aham. estar pronto. Sim, inclusive porque cada trabalho que você faz como atriz é um novo trabalho. E em dublagem é Uhum. a mesma coisa. Cada vez que Sim. você entra no estúdio, E eu acredito que em experiências de estúdio também vou aprender. para quem teve a experiência do que era ser dublador, né? Foi uma baita experiência. Foi enriquecedora, com Foi, com certeza. certeza. Então eu já estou procurando, ainda não parei valendo para investir em todos os estúdios, mas estou mandando uma mensagem ali, oi, Mas é isso aí, manda fulano. para um estúdio, experimenta, né? Isso. Espera o resultado, o Algumas retorno. pessoas que eu conheci no meio, oi, fulano, eu fiz meu registro de voz, olha Aham. aqui. E aí eu tô indo também, assim. Pra Você manda alguma poder. coisa do QSD? Não. Menina, eu nunca mandei. Olha, Não devia ter mandado. Vou é mandar. uma ideia, né? Um Não, material, eu me né? apresento, tipo, sou Eliane Flecha, atriz paraense, vencedora do reality show, quero ser do... Não, eu coloco primeira mulher Primeira vencedora do reality mulher, show, fundamental. profissionais, quero ser dublador, segue meu material. É basicamente isso. E quanto ao problema do sotaque, como você se percebe nisso? O que é que isso te assusta? Isso te provoca? Como é que é? Assim, Você percebe, você sente essa música na tua voz? Você acha que ela é natural, tranquila, não faz diferenças com as vozes que você ouve? Como você eu não percebe isso? reparo tanto, principalmente no NH, que eu fui descobrir aqui, que era É muito diferente, verdade, isso é uma tipo, marca do paraense, o banho. NH. E pra mim eu tô falando banho, É, normal. E as pessoas, não, você fala banho. é. E eu não consigo ouvir assim Sim, porque, claro, tão, faz parte de sabe? você, da tua história. Sim, Ah, como tirar esse tio e colocar o NH, né? exato. Mas é Mas é mais isso. eu acho que só isso, né? As outras coisas eu já tô mudando já tem um tempo, que é o chiado, eu já tô falando mais, falando Ué, mas carioca assim. fala, carioca Mas a chia, gente, eu por que tô que você não dublando pode em chiar? São Paulo, né? Né? Se Mas eu tô carioca... limpando, mas é uma Aham. questão de saber onde você tá. Assim, se você quer entrar num meio, querendo ou não, você tem que se adequar, não é completamente, não é tirar a sua Sim, com história, não é se apagar, certeza, com mas você tem que certeza. entrar num perfil de mercado de trabalho. E tá tudo Exato. bem, eu não tenho Aham. problemas quanto a isso. Se Porque eu. isso não é te despersonalizar, né? Não. Isso é Isso é se abrir leque, adequar, abrir exatamente, leque de ampliar e possibilidades. poder fazer mais coisas, Sim, exatamente com isso, certeza. exatamente É isso. claro, a gente sabe que isso vem de uma valorização que existe do norte, Claro, do sul e do sudeste, mas se eu quero que isso seja diferente, eu primeiro tenho que estar lá. E em segundo lugar, eu não acho que eu vou impor o meu sotaque vai aqui ter que ser nesse do meu jeito, produto né? tal. É, Eu quero que mais produções nortistas e nordestinas estejam sendo altamente consumidas pelo Brasil inteiro. É claro, isso que eu quero. É por claro. isso que eu divulgo Brinquedonautas. Claro, E é por isso claro. que eu E quanto divulgo mais as você produções. entra nesse mercado, mais fácil vai sendo que a grande maioria dos nordestinos foram para a dublagem do Rio de Janeiro. E é por isso que no Rio você tem isso com muita naturalidade. Uhum. Eu É já me muito mais comum perguntei isso bastante se do que em dublar no São Rio seria Paulo. mais fácil. É provável. Mas eu não tenho Só vontade de me que mudar pra lá, não. mas aqui em São Paulo você já tem esse espaço também. Sim, Claro, com um pouco mais de cuidado, sim. mas à medida em que você vai se colocando como artista, com esse talento que você tem, o teu talento se sobrepõe ao sotaque. Porque é aquilo que você vê, o trabalho é tão incrível que aquela atriz fala assim.
Isso é que importa. Esse é o seu trabalho de atriz. É fazer o seu melhor e convencer o público que aquela atriz é paraense. Mas é isso mesmo, cada vez mais ter paraenses em uma novela. Com certeza, Paraense. com certeza. Mas eu só vou conseguir tudo isso quando eu estiver lá, né? Eu não posso querer de fora brigar com o sistema sendo muito... Confrontar, né? Não é Confrontar, para isso. mas claro. sendo também muito turrona, né? Sendo, ai, aqui eu não vou mudar nada. Nhanhanhã. Não é assim que a gente Não, conquista claro, as coisas. você A tem gente que tem ser- conquistar o teu espaço. E a à gente tem medida que que ter você flexibilidade. conquista, naturalmente você consegue ser você, né? E ser aceita como você. Oh, que Muito lindo. bem, criança. Muito obrigada. Foi lindo te ouvir. Queria muito ter você aqui. Um orgulho danado de ter esta mulher, esta grande atriz, vencendo Quero Ser Dublador, fazendo parte hoje do nosso curso e entrando neste mercado tão desafiante. Bem-vinda, querida. Ai, muito muito obrigada. obrigada. Vocês são viu? incríveis. O espaço que a do Brasil abre e que vocês abrem no coração de vocês, não tem como descrever. Muito obrigada mesmo. Bem-vinda. Obrigada. É isso aí, gente. Até a próxima.